todos, estou aqui para a gravação de mais um vídeo. E esse vídeo vai ser um vídeo diferente. Eu fiquei pensando, e o que eu pensava tanto. Qual era o tipo de conteúdo que eu gravaria para justamente ajudar as pessoas em como melhorar o seu som com esse instrumento. E aí eu pensei em algumas coisas que são extremamente importantes, né? E talvez uma das mais importantes coisas que nós devemos pensar quando nós nos deparamos com esse instrumento e assumimos o papel de ter esse instrumento como nosso companheiro, é a qualidade sonora. Porque eu vejo como o som, ele é a matéria-prima do músico, né? Como alguém que vai construir um anel, ele precisa da matéria-prima, que é o ouro, seja o ouro branco, uma pedra, um diamante. São várias coisas que as pessoas precisam, né? Que um ourives precisa, no caso, que a pessoa é especializada nisso. Então, o músico também tem a sua matéria-prima, que é o som, né? O som emitido através de um instrumento. Então, eu vou falar um pouquinho hoje e vou me aprofundar um pouco no assunto com relação à qualidade do som. Como eu cuido da qualidade do meu som? Quais são os pontos em que eu devo me atentar para que a emissão do som seja satisfatória, agradável para quem toca e agradável para quem ouve, né? Então, o primeiro ponto, né, um dos pontos que eu vou sinalizar aqui hoje é com relação ao ponto de contato. Então, o que seria o ponto de contato? Seria justamente onde eu vou posicionar o meu arco, né? Então, o ponto de contato, ele fica mais ou menos no centro entre o cavalete, que é o nome desse acessório aqui, e o espelho, que é onde eu dedilho as notas. Então, o meu ponto de contato principal, que eu vou usar na maior parte do tempo, é justamente no centro, né? Então, aqui eu consigo ter a emissão de um som agradável. E consigo trabalhar com esse som. Tá? Então, esse seria o ponto de contato principal. Mas existem outros pontos que eu posso trabalhar aqui. Em média 5, né? Entre quase em cima do espelho e bem próximo do cavalete. Então, assim, quando eu quero começar uma nota, e essa nota ela tem que ser uma nota que ela começa em pianíssimo, ou seja, do nada para o tudo, eu vou muito próximo do meu espelho, né? E esse ponto de contato, ele permite que o som ele seja um som que nós utilizamos uma nomenclatura chamada flautato, né? É um som muito suave, muito sutil, né? Então eu começo aqui e depois eu venho puxando o meu arco para o ponto central. Vocês percebem? Então, assim, eu consigo trabalhar esse ponto de contato
de inúmeras formas, né? Então assim, essa questão é uma questão muito importante. E aí existe também a questão que está relacionada ao ponto de contato também, se eu vou usar pouca crina, né? Ou seja, o meu arco vai estar levemente tombado e assim, a madeira do arco ela sempre vai estar virada para o espelho e a crina sempre para o cavalete, nunca ao contrário, tá? Então, sempre vou estar assim. Então, o que eu faço? Né? Quando eu quero um som mais doce, eu não uso toda a crina, eu uso pouquíssima crina. E eu vou crescendo com esse som. Então, assim, lembrando que esse instrumento é um instrumento que a maior parte do tempo eu preciso necessariamente manter um som contínuo. E é isso que embeleza tanto o som. É você não ter interrupção entre as notas, a não ser que o compositor tenha escrito isso, né? No caso das notas em spiccato. Né? Então, assim, esse é um tipo de golpe de arco chamado spiccato. Né? Então, assim, é como se fosse uma bola de basquete em que bate. Né? As notas são... É como se eu estivesse batendo uma bola no chão, uma bola de basquete. Então, esse é um dos golpes de arco que nós utilizamos bastante para dar aí uma condução diferenciada e um timbre diferenciado também, né? Que não é o legato, que não é o détaché que eu utilizei para exemplificar essa questão. Tá chovendo lá fora. Exemplificar essa questão do ponto de contato, né? Qual é o ponto de contato que eu mais utilizo no violino, né? Eu sempre vou falar aqui do que é mais utilizado, né? E depois vem as peculiaridades, aquilo que eu uso menos, né? Então esse seria um dos pontos, né? Com relação à qualidade do meu som, né? Eu penso justamente no ponto de contato. Então, assim, como eu estudo isso? Eu estudo na frente do espelho, como eu estou fazendo aqui na câmera, né? Eu olho, aponto aqui e procuro fazer movimentos com o meu braço que me ajude a manter esse ponto de contato, né? No mesmo lugar, né? Que ele não fique, que o arco não fique sambando na corda, né? Então eu estou aqui, eu estou no meio, ó, o meu braço ele tem aqui o quadrado, né? Ele está como se fosse um quadrado aqui com relação ao arco, né? Tocando nas cordas, o meu antebraço, cotovelo e braço, tá? Então eu estou aqui no meio, ó, estou no meio do arco, estou no meio do meu ponto de contato. Então, ó, vou descer, subiu, parei no meio e subi. Percebe? Então, assim, esse é um exercício excelente para trabalhar essa questão do ponto de contato. Então, assim, eu preciso estudar na frente do espelho, de preferência em pé, né? Porque, assim, todas as vezes que eu estou em pé, eu evito qualquer movimento errôneo da minha coluna, de como eu sento, né? Então, tudo existe uma forma, né, de como se sentar, de como o meu corpo ele age diferentemente quando eu estou em pé e quando eu estou sentado para tocar um instrumento. Então, assim, quando eu estou em pé, eu estou numa posição mais ou menos relaxada, né, e não tenho ali nenhum movimento da minha coluna estar torta, qualquer coisa do tipo. Está bem? Então, esse, né, primeiro ponto, a qualidade do som, ponto de contato do meu arco, onde ele toca, como ele toca, a quantidade de crina que eu deposito na corda, vamos colocar assim, né? Então isso tudo influencia na qualidade e no tipo de som que eu quero emitir.
O segundo ponto, que eu julgo ser bastante importante, é a questão da divisão do meu arco. Né? Então, assim, eu preciso saber como dividir o meu arco. Em uma música específica, eu preciso trabalhar essa divisão de arco, para não faltar em nenhuma nota e eu não dar leves socos entre as mudanças de arco. Então, né, ou seja, mudança de arco eu digo mudança de direção do meu arco, quando ele está subindo ou quando ele está descendo. Né? Então, assim, isso influencia muito na qualidade sonora. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que a mão esquerda é a afinação e na verdade não, só está faltando divisão de arco. E para cada coisa que você vai fazer com o seu arco, né, para cada golpe de arco existe um lugar específico. Né? Como eu coloquei agora para vocês com relação ao spiccato. O spiccato tem um ponto certo do arco e cada arco, né, cabe dizer, ele age diferente, porque ele teve uma construção. O arquetier, que é o profissional que faz os arcos, que produz os arcos, ele tem que ter a consciência do equilíbrio desse arco. Então, ou seja, quanto ele vai deixar de madeira em cada parte do arco. Isso é extremamente importante. Então, assim, o peso do talão, o peso da ponta, o que ele vai colocar aqui, se é um material com osso, ou se é uma prata, isso tudo influencia, inclusive no peso do arco, né? E também, consequentemente, no equilíbrio do arco. Então, o spiccato desse arco, né, que é um arco extremamente leve, ele tem 57 gramas, é um arco que eu uso na orquestra, é um arco que eu uso para tocar Mozart, né? Ou seja, repertório clássico. Então, quando eu preciso tocar algo romântico, que eu preciso de mais consistência sonora, eu uso um arco mais pesado. Eu tenho um outro arco que tem 62 gramas, né? Um arco pesado, então que ele me permite ter um som mais cavado na corda, né? E esse som eu não preciso fazer tanta pressão. Eu não gosto de usar essa palavra, mas só para vocês entenderem, eu não gosto de colocar pressão no meu braço, né? Eu não gosto de apertar as cordas. Então, assim, é uma questão que o som ele vem aqui de trás, né? Então eu tenho que colocar o peso do braço, que todo mundo pensa que o braço é leve, não, ele é extremamente pesado. Então, assim, se você coloca só o peso do seu braço sob as cordas, você já tem uma consistência sonora muito grande, né? Então quando eu vou fazer a divisão do meu arco, eu penso em tudo isso, né? Então, assim, vamos falar daquele golpe de arco, né? Então o spiccato desse arco é um pouquinho abaixo do meio do arco, então ele é bem aqui. Então, assim, eu não posso querer fazer esse golpe de arco aqui. Ele até funciona. Ele até vocês conseguem ouvir o arco pulando. Só que não é esse som legítimo de um spiccato, e um spiccato bem feito. Então, assim, isso também tem a ver com a divisão do meu arco, né? Saber onde eu vou fazer cada golpe de arco. Então, assim, se eu vou fazer algo em piano, né, e eu tenho que são várias notas levemente separadas, então se eu quero um crescendo, eu vou indo para a região do meu arco que é mais pesada. E qual seria? Qual seria a região mais pesada do meu arco? Obviamente, a parte que está mais próxima da minha mão e a parte que tem mais material, que é o talão. Então, assim, essa é a parte mais pesada e mais tensa do meu arco. Então, é onde eu tenho que tomar cuidado quando eu vou para o talão, né? Se eu estou no meio de uma frase, eu não posso ir
até o final do talão, até aqui, bem aqui embaixo, senão eu comprometo o som, né? Então se eu estou eu trabalho com o meu arco e eu não vou até o talão. Então assim, mas tem necessariamente golpes de arco que eu necessariamente preciso fazer no talão. Quando eu preciso que esse som ele seja um som selvagem, seja um som rústico, né? Então se eu quero algo de peso, eu faço no talão. Entendeu? Então assim, cada coisa no seu lugar. E tudo isso tem que ser pensado. Enquanto você estuda, você precisa de um tempo para pensar onde fica melhor aquela nota, aquela passagem. Você precisa estudar isso, né? Estudar mentalmente e depois de uma forma em que você saiba exatamente onde executar cada nota e qual a região do meu arco a ser executada. Então assim, são muitos detalhes que fazem um som ser um som que realmente emocione. E eu não estou só falando de um som bonito, porque assim, às vezes o som rústico, como eu mostrei agora, esse som ele também emociona, ele também leva uma emoção. Às vezes quando eu quero um suspense, por exemplo numa ópera, que vocês viram aí nas redes sociais que eu fiz a ópera Carmen, e tem alguns trechos que são assim, que são trechos de suspense, e você você não pode usar um som doce, você precisa de um som rústico. Então você consegue, isso também é um sentimento, né? O sentimento de raiva, né? Então assim, são sentimentos que o ser humano ele caminha por esses sentimentos. E esses sentimentos eles são totalmente possíveis de ser transmitidos pelo som de um instrumento, né? Pelo som de um instrumento, ou seja, pelo som de um instrumento de um violino também. Então, quando eu falo de sentimento, são todos os sentimentos, né? Aquilo que é gerado dentro do ser humano, que é gerado dentro de mim. Então assim, eu só consigo expressar algo quando eu já senti aquilo. Então é extremamente importante, enquanto executante da música, saber qual é o sentimento que eu preciso transmitir naquele momento. Se é um sentimento de melancolia ou é um sentimento de amor? A gente nunca sabe, né? Então assim, é importante aquele que executa pensar nisso. Pensar num caminho sentimental da música, talvez. Né? Eu me recordo que quando eu fui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu sou bacharel em violino erudito, e nós fazemos uma parte desse trabalho de conclusão de curso é justamente um recital. E eu toquei algumas peças, toquei um concerto para violino e orquestra de Mozart, concerto número 3, toquei o concerto inteiro com orquestra, chamei alguns amigos, né, e montei uma pequena orquestra clássica, e foi uma alegria fazer esse recital. E para além disso, eu fiz outras peças com uma amiga arpista, depois fiz uma outra peça com um quarteto, e, né, fiz algumas coisas para ficar algo bem dinâmico, né, um recital bem dinâmico. E para cada peça eu escolhi uma frase que para mim representava aquela peça. Então é muito engraçado isso. Quando você joga isso para as pessoas, elas já esperam aquele tipo de sentimento ou aquilo que você julga ser importante naquela peça. E quando você não faz isso, fica totalmente aberto. Então assim, o que para uma pessoa é uma peça extremamente melancólica, para outra é uma peça totalmente apaixonante. A mesma peça, mas para pessoas diferentes, porque as pessoas elas sentem as coisas
de diferentes formas e modos. Então eu gosto muito de falar disso, né? Eu gosto muito de falar de música, eu gosto muito de falar das técnicas que eu utilizo para tocar violino, para emocionar as pessoas, né? Então assim, nesse final de semana eu tive uma experiência maravilhosa em que eu estava tocando, também postei nas redes. Eu estava tocando num evento corporativo e em um dado momento eu fui tocar nas mesas, né? Um café concerto, é o nome. E aí uma das moças, quando ela me viu, eu cheguei perto dela, ela disse assim: quando vocês começaram a tocar, porque foi violino e piano, estava com um pianista chamado Davi Páscoa, né? Ele está aí nas redes também. E ela falou assim: quando vocês começaram a tocar, na primeira música, eu esgotei a minha cota de lágrimas. Eu não tenho mais lágrimas. E eu tocando. E aí eu puxei a cadeira e sentei do lado dela e continuei tocando. E ela se emocionou muito, e quando eu terminei de tocar, ela me surpreendeu porque ela me pediu um abraço. E ela me agradeceu por aquele gesto que eu fiz, ter tocado somente para ela. Ela julgou ser aquilo extremamente importante. E eu falei para ela assim: eu agradeço o seu feedback, principalmente porque quando você conta o que a música que eu executei fez com você, me mostra que eu estou fazendo o meu trabalho de forma digna, que eu realmente consegui fazer com que a minha música transmitisse algo bom para alguém. E você me presenteou com isso hoje. A sua emoção é um presente para mim. E aí ela me abraçou, né? A gente se falou abraçado e foi muito bonito, né? Eu fiquei assim maravilhado com isso, com essa questão. Isso não foi a primeira vez, isso já aconteceu algumas vezes e eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Assim, as vezes em que isso aconteceu me trouxe uma felicidade imensa por conseguir realmente transmitir algo bom para as pessoas, né? Ou seja, transportar aquelas pessoas para um lugar em que talvez ela ouviu aquela música e marcou a vida dela, né? Então assim, a música ela tem a capacidade de criar nas pessoas raízes neurais, né? Ou cicatrizes neurais também, né? Às vezes eu tenho uma música me traz uma tristeza porque quando eu recebi a notícia que alguém que eu gostava muito tinha me deixado, ou seja, tinha morrido, eu estava ouvindo aquela música e isso faz uma cicatriz neural gigantesca dentro de mim. Então a música tem esse poder. Então não sabia que ia para esse caminho nesse vídeo, mas tudo isso está no mesmo caminho, que é o caminho que eu comecei a fazer esse vídeo. É o caminho do que? O quão importante é a qualidade do som, porque esse som vai ser responsável de emocionar as pessoas. E o músico ele tem por obrigação fazer isso, e por obrigação de correr atrás disso também. Então, então seria, né, a questão da divisão do arco, né, você saber fazer aí os diferentes golpes de arco, né, em regiões específicas, em regiões corretas, que eu tenho mais facilidade em fazer e que eu consigo realmente fazer ali um caminho melódico e o fraseado, né, que seja eu tenho ali o início de uma frase, o meio dela e o final dela, né, e aí dentro de uma mesma frase tem frases e semifrases. Então são trechos orquestrais orquestrais ou trechos de uma música que elas vão se interligando e fazendo frases maiores, frases menores, e tudo isso é pensado quando eu estudo, né? Qualquer músico faz esse mesmo caminho,
né? Porque senão não tem como ele construir essa linha melódica, né? Essa linha melódica que tem um início, um desenvolvimento e o seu final. Tá bem? Então, e é assim, eu julguei como ser importante essa, justamente, que é o que tem, assim, é o que linka entre o ponto de contato e a divisão de arco, né? Eu anotei aqui, por isso que eu estou olhando, né? Eu fiz um script aqui para este vídeo, como ia ser um vídeo mais longo, eu fiz um script. E o último ponto que eu quero falar hoje seria o da qualidade na emissão de som do meu arco. Eu preciso estudar isso. Como vai ser a emissão desse som? Né? Como eu consigo fazer com que o meu som ele possa ser um som agradável e contínuo? Né? Então, eu vou trabalhando nota a nota, e eu vou trabalhando a qualidade na emissão desse som, porque tem algumas notas que elas não são tocadas, eu balbucio essas notas, né? Esse eu vou trabalhando, eu faço isso enquanto eu estudo. Qual nota eu vou dar um pequeno acento, ou qual nota eu vou fazer uma pequena vírgula entre a primeira nota que eu toquei, a segunda, a terceira, a quarta? Como eu vou linkar uma na outra? E como eu vou mostrar que uma nota, porque eu parei, porque eu tive uma pequena interrupção no som, aquela não é uma interrupção de parada da música, e simplesmente um respiro. E aí, consequentemente, quando eu faço isso, eu mostro para quem ouve essa música a importância do silêncio dentro de uma música. A música é feita de sons e interrupção de sons. E eu consigo, né, assim, como que nós podemos dar valor para o silêncio? Quando eu estou em um lugar extremamente barulhento, eu falo, nossa, eu não aguento mais esse lugar, eu preciso de silêncio. E você procura um lugar calmo, para que você possa acalmar, não só às vezes o seu externo, mas o seu interno também. Você fica com a cabeça turbada quando tem muito barulho, muitas pessoas falando ao mesmo tempo e alto. Você, assim, a gente fica incomodado. E eu falo, graças a Deus, eu cheguei em casa. Nossa, que silêncio. Talvez um dos únicos barulhos que não incomode e que acalme qualquer pessoa é o barulho da chuva. O barulho da chuva é extremamente importante, né? E extremamente importante porque traz água potável para o mundo, e também assim nos faz com que o ar fique diferente, refresque onde está calor. Tudo muda, tudo se modifica quando tem chuva, né? Então, assim, eu particularmente amo dormir quando está chovendo, né? Eu durmo extremamente bem, assim. Então, eu acho que é um dos únicos barulhos que eu realmente gosto e não me importaria de ouvi-lo por muitas horas. Então, assim, só para finalizar esse vídeo, a importância da qualidade da emissão do som e às vezes a interrupção desse som também, né? Então, assim, eu consigo fazer nuances entre um som contínuo e a interrupção desse som em pequenos pedaços, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco longo, falei aí um pouco de coisas que, assim,
as pessoas que são iniciantes nesse instrumento talvez não entendam muito bem, mas a verdadeira intenção desse vídeo é mostrar quantos detalhes pode existir num pequeno trecho de uma música e como eu faço a emissão desses sons que tem que ser linkados um no outro. Isso é algo extremamente mágico quando você consegue fazer de forma correta, né? E quando você tem a certeza de que você está realmente fazendo esse som de forma correta, quando você tem um feedback como o que eu tive no sábado, que alguém ficou extremamente emocionado com a música que eu estava tocando, é aí que você fala, estou no caminho certo. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até logo, até o próximo vídeo. Um abraço.